Irmãos, o Espírito Santo tocou muito forte ao meu coração para compartilhar uma palavra com a igreja sobre encorajamento. O tema da nossa ministração é não temas. E nós enfrentamos momentos em nossas vidas que, por mais que você sabe que você tem a promessa de Deus, o medo muitas vezes tenta nos paralisar. Wagner, será que vai chegar um momento em nossa vida que nós não vamos precisar lidar com o medo? Infelizmente não. O medo faz parte da vida e da trajetória do ser humano aqui na terra. Mas nós não podemos deixar que o medo nos domine. E é muitas vezes naquele momento de medo, que aquele sentimento de insegurança, muitas vezes de potência, de incapacidade, tenta permear o nosso coração e fazer com que nós esqueçamos daquilo que Deus já falou para nós. E toda vez quando você medita na palavra do Senhor, e você ouve Deus falar contigo, não temas, não temas. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo já tem colocado no meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra tem direção, irmãos. O Espírito Santo fala ao meu coração de pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão passando por processo, que o sentimento que tem permeado no coração é um sentimento como se Deus tivesse abandonado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero ler com você primeiramente o livro de Isaías, capítulo de número 41. Eu quero ler o verso de número 10. Eu peço o pessoal da mídia deixar ao meio da revista atualizada. Glória a Deus. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu não vou perguntar aqui quantos já conhecem esse versículo, porque muitos aqui conhecem. E é tão bom quando você recebe uma palavra de Deus, onde o Espírito Santo te encoraja, fala: meu filho, eu te escolhi, não desanimes, não pare, não tenha medo. Mas a verdade é que toda palavra que Deus fala aos teus servos é uma palavra de preparação. E depois da preparação vem o quê? A prova. Eu sempre digo que, inclusive eu até gravei um vídeo, coloquei no Instagram essa semana. É muito gostoso você ouvir a palavra aos domingos, você é renovado. Mas o que transforma a sua vida não é simplesmente você ouvir, mas é o ato de você praticar. E nós só podemos praticar a palavra do Senhor em campo. E é lá fora, irmãos. É quando você volta para a tua casa e às vezes você se depara com aquele problema latente aos teus olhos, aquela situação que parece que não vai mudar. Você está aqui, você recebe essa palavra de encorajamento, essa palavra onde o Senhor está te fortalecendo, e você é renovado a sua fé. Mas quando você volta para a tua casa? E quando amanhã você se depara com o teu problema lá no teu trabalho? E nós precisamos entender que a palavra do Senhor é uma preparação, irmãos, para nos manter de pé diante dos momentos difíceis. Deus em todos os momentos Ele está com o seu povo.
Há um dito popular, onde diz que para cada dia do ano existe uma frase dentro da Sagrada Escritura: não temas. Se nós formos analisar, e é claro que há uma variação por conta das traduções, a verdade é que essa frase, não temas, se nós formos pegar tecnicamente, seria em torno de 100 vezes nas Sagradas Escrituras. Mas se nós formos abranger toda a semântica dessa palavra, aonde traz o significado daquilo que a palavra não temas representa para nós, aí sim, nós temos cerca de mais de 365 vezes Deus falando: não tenha medo, não te espante, não fique preocupado, não fique com medo, porque eu sou com você. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que mais do que você carregar uma palavra, mais do que você carregar uma promessa, é você entender que o dono da promessa, Ele está com você. É muito gostoso quando Deus usa um irmão, uma irmã, e diz: eis meu servo, assim te digo, seja forte e corajoso, não temas. Mas quando você está lá diante do teu problema, da tua dificuldade, da tua dor, não vai ter o irmão lá contigo, não vai ter aquela irmã contigo. Mas se você entender que o dono da promessa, aquele que falou não temas, Ele está com você em todos os momentos. Em todos os momentos Deus está presente conosco. Aleluia. Irmãos, essa palavra qual o Senhor quer falar conosco nesse momento é uma palavra de encorajamento. É onde o Senhor está dizendo: meu filho, o que eu quero fazer através de você. Irmãos, realmente Deus não precisa do homem para nada. Deus não precisa do homem para nada, mas Ele escolheu te usar. E é por isso que em todos os momentos, sabe aquele momento que você está pensando em parar, aquele momento que você está pensando em desistir, Deus sempre vai usar alguém para falar com você. Deus sempre vai falar com você através da palavra dEle. Ele sempre vai falar com você através do Espírito Santo, para te fortalecer. Porque se você parar o que Ele quer fazer, Ele não pode fazer. Não que Ele não tenha poder, mas entenda, Ele quer fazer através de você. Ao longo das Sagradas Escrituras, você vai ver que em vários momentos Deus sempre usou os seus profetas no Antigo Testamento para poder trazer essa palavra de encorajamento ao povo. Seja diante de uma guerra que eles estavam para enfrentar, e muitas vezes em números muito menores do que os seus inimigos. E quantas vezes Deus fala: olha, não temas, porque nessa luta você não vai ter que pelejar. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu posso todas as coisas, eu posso mudar essa situação. Irmãos, em todos os momentos, diante das dificuldades, Deus sempre trouxe uma palavra de encorajamento. Qual é o momento que você está enfrentando hoje na sua vida? Qual é o momento, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês, quando eu estava estudando sobre esse tema, quando o Espírito Santo despertou muito forte ao meu coração para poder falar com a igreja. Geralmente o Espírito Santo ele me dá o tema para depois eu começar a buscar e meditar e vasculhar aquilo que Ele quer fazer. E quando eu orava, o Espírito Santo falava ao meu coração: não temas, não temas. E quando eu estava meditando para poder preparar essa palavra, logo veio ao meu coração, irmãos, a vida de Josué. Muitos aqui conhecem aquela passagem no primeiro capítulo de Josué, aonde o Senhor fala para ele: olha, seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, nem paz no teu coração, porque eu estou contigo. Mas qual era o momento que Josué estava enfrentando, irmãos? Era um momento após a morte de um dos maiores líderes de Israel, que era Moisés.
E às vezes as pessoas pensam que após a morte de Moisés, Deus ficou olhando, e agora, como que eu vou fazer? Quem que eu vou colocar na frente para liderar essa grande multidão? Mas não, irmãos, tudo já estava preparado, tudo já estava definido, tudo estava já predeterminado. Moisés já tinha preparado o seu sucessor, e esse sucessor era Josué. Josué não foi pego de surpresa depois da morte de Moisés. Josué, ele não ficou assim, olha, e agora? E Deus fala, é contigo, passou o bastão para você? Não. Josué sabia que ele seria o sucessor de Moisés, irmãos. Lê comigo Deuteronômio capítulo 31. Eu quero, olha só, Deuteronômio 31, eu vou ler o 7 e o 8 com vocês. Olha o que diz a palavra do Senhor. Chamou Moisés a Josué, ele disse, chamou Moisés a Josué, ele disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desampararás, não temas, nem te atemorize. Nós conhecemos muito esse texto, porém, no primeiro capítulo de Josué. Mas a verdade é que Deus já havia falado com Josué há algum tempo antes, irmãos. Só que veja a diferença. Esse momento, quando Moisés chama Josué, a palavra do Senhor nos fala que Moisés, diante de toda aquela multidão do povo de Israel, ele começa já a preparar aquele povo para a transição que eles iriam enfrentar. Então ele começa a dizer: olha, eu já estou avançado de idade, logo eu vou partir. E então ele faz recomendação para o povo de Israel para que eles permanecessem fiéis ao Senhor. E então, depois dele preparar o povo diante daquela multidão, Moisés chama Josué, e é como se ele estivesse dizendo: olha, após a minha morte, Josué será o meu sucessor. Veja só, irmãos, aonde Moisés estava, Josué estava. Quando Moisés entrava dentro da tenda para poder falar com Deus, a palavra do Senhor nos fala que Josué ficava sentado à porta da tenda. E quando Moisés ia, Josué permanecia, porque a presença da glória de Deus era tamanha naquele lugar que tudo que Josué queria era um pouco mais daquela presença. Eu tenho certeza que quando Josué, diante de todo aquele povo, recebeu essa convocação, recebeu esse chamado de Deus, através da boca do profeta, do líder Moisés, irmãos, imagina a sensação de Josué na frente daquele povo. É claro que a responsabilidade era muito grande, mas ele sabia que ele tinha uma missão, e ele sabia que Deus estava com ele. Mas como eu falei, uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, e quando lá no secreto, nos momentos difíceis, nos momentos que parece que Deus não está presente. Josué, quando recebeu essa palavra, esse chamado, ele estava com um grande líder dele, que era Moisés, ao lado. Ele estava confiante. Mas a verdade é que Moisés partiu, irmãos. E quando Moisés partiu, a palavra do Senhor nos fala que durante 30 dias, capítulo 34 de Deuteronômio relata esse episódio. Durante 30 dias, o povo chorava. O povo chorava. Irmãos, coloca para mim, por gentileza,
Deuteronômio 34, o verso 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias na campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Eu não sei se você consegue imaginar esse momento. Um homem que foi escolhido por Deus, onde o próprio Moisés havia anunciado que ele seria o sucessor, mas de repente ele se depara com uma multidão de pessoas que aproximadamente eram mais de 6 milhões de pessoas, que chorava a morte de um dos seus maiores líderes. Irmãos, eu não estou falando de um povo que estava lamentando apenas 2 dias, 3 dias. Eu falo para vocês de um povo que estava chorando 30 dias, irmãos. Agora imagina a reação de Josué diante desse cenário. Porque embora ele tinha recebido essa palavra, mas ele recebeu essa palavra quando aquele que era um dos maiores inspiradores dele estava ao lado dele. Mas agora ele estava sozinho. E pior, ele tinha que conduzir aquele povo. Mas qual era o estado emocional daquele povo? Depressivo, lamentando, chorando, angustiado. Eu não sei vocês, mas eu não queria estar na pele de Josué, irmãos. Imagina ele de repente chegando para uma pessoa e falando: olha, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos conduzir a uma promessa de Deus. Nós precisamos continuar caminhando. E o povo: eu não quero. A minha esperança acabou. O meu líder Moisés morreu. Aí ele chegava para um outro líder de uma tribo e chegava: olha, eu preciso que você motive esse povo. E aquele líder talvez chegava para ele e falava: você que vai ser o sucessor agora? Irmãos, não era um cenário fácil. Mas veja só, diante desse momento de luto, Josué permaneceu firmado na palavra que Deus havia falado com ele pela boca de Moisés. Veja só o que diz aqui o verso 9. Nós lemos o 8, agora eu quero ler o 9 com vocês, do capítulo 34. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, você já passou por uma situação semelhante assim? Você está arrasado por dentro, o coração em pedaço, mas você precisa se manter forte, porque outras pessoas dependem de você. Dentro de você, a sua vontade é fugir, é correr, mas você permanece com um semblante: pode contar comigo. Eu já passei por situações assim. Minha vontade era chorar, mas eu não podia fazer isso porque outras pessoas dependiam de mim. Esse era o momento que Josué estava vivendo, irmãos. Um homem que, por mais que recebeu uma palavra de Deus através da boca de um dos seus maiores líderes, agora se via com o coração machucado, mas precisava se manter firme, porque milhares e milhares de pessoas dependiam dele. Mas veja só, embora o povo estava chorando durante 30 dias, quando o povo olhava para Josué, via a glória de Deus, porque o espírito de sabedoria estava sobre ele. O espírito de sabedoria estava sobre ele. Momentos que muitas vezes você se acha tão fraco, momentos que muitas vezes você tem vontade de fugir, momentos que muitas vezes as pessoas olham para você esperando uma resposta, e tudo que diante de você, dentro do teu coração, você começa: Senhor, eu preciso dessa resposta. Mas há uma unção de Deus sobre a sua vida.
Nunca se esqueça da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que muitas vezes você pensa em parar, as pessoas vão olhar por você, olhar para você, vão esperar uma resposta. Já aconteceu comigo. Sabe aquele momento que você só quer ouvir Deus falar com você, que você fala: Deus, deixa eu ficar no meu canto aqui quietinho. E de repente vem uma pessoa e fala: você pode orar por mim? E aí dentro de você fala: meu Deus, eu que precisava de uma oração. Você tem uma palavra para poder me abençoar? E assim, irmãos, Deus, Ele não chama os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Talvez dentro de você, você está pensando: eu não tenho competência para isso, eu não sou forte o bastante. As pessoas estão olhando para mim, mas estão me vendo aquilo que eu não estou vivendo por dentro. Você se engana. Há uma glória de Deus sobre a sua vida, há uma unção de Deus sobre a sua vida. Por mais que você se ache pequeno, por mais que você se ache pequena, a glória do Senhor está sobre você, e você sempre será uma resposta para outras pessoas. Mas veja, coloca para mim o capítulo 1 de Josué. Eu quero ler com você Josué capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora. Moisés o meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-la tenha dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Agora veja só, olha só o verso de número 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja, basicamente não é a mesma coisa que ele ouviu quando Moisés o chamou diante daquela multidão, daquele povo? Qual era o momento que Josué estava vivendo agora? Era um momento que depois da morte de Moisés, ele estava tentando reanimar os ânimos de uma multidão de pessoas. Mas esse momento específico era um momento que ele estava a sós. E é nesse momento que ele recebe essa palavra de Deus. Mas vocês perceberam a diferença? Basicamente não foi a mesma coisa que ele ouviu no capítulo 31 de Deuteronômio, quando Moisés o chamou e falou: olha, não desanime, não temas, porque você fará esse povo entrar. Irmãos, é a mesma palavra, mas mudou algo, e eu quero que você entenda sobre isso. Não era Moisés que estava falando agora com Josué, era o próprio Deus. Aleluia.
nos momentos de solidão, nos momentos difíceis, nos momentos que muitas vezes você acha que as pessoas te abandonou, é o momento que Deus se revela para você. Até então Josué só ouvia a voz de Deus, a mensagem de Deus através da boca de Moisés. Moisés, quando o chamou, ele proferiu as palavras de Deus para Josué. Mas agora Moisés não estava mais lá. Mas agora não foi Moisés quem falou com Josué, foi o próprio Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, irmãos, eu falava: Deus, como foi a sensação de Josué não apenas ouvir uma mensagem de uma outra pessoa falando com ele, mas o próprio Deus falando com ele. Eu não sei você, mas eu quero continuar ouvindo a voz de Deus. O Espírito Santo está dizendo para você: meu filho, quando mesmo que pessoas não estão ao teu lado, quando mesmo que você enfrenta momentos que você se acha sozinho, e às vezes até mesmo se sente tão sozinha, eu estou com você. Irmãos, não existe lugar melhor para se ouvir a voz de Deus do que quando você está a sós. Porque é muito gostoso você ouvir uma palavra de Deus usando um homem de Deus, uma mulher de Deus, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Mas sabe o que é melhor do que isso? É o próprio Espírito Santo sussurrando com você e você ouvindo a voz dele: não temas, eu te escolhi, não desanimes, não pare, porque eu sou o seu Deus. O problema é que diante das nossas lutas, diante dos nossos medos, diante das nossas diversidades que nós enfrentamos, a angústia quer calar a voz de Deus. Mas é no momento que a gente está no secreto, irmãos, que o Espírito Santo fala. Queridos, nós estávamos no GM nessa terça-feira, e eu estava compartilhando a palavra que nós ministramos no domingo aqui na igreja. E eu falei para eles: a oração, por mais que é um diálogo onde você fala e você ouve Deus falar com você, existem momentos, irmãos, que nós precisamos silenciar a nossa alma. Deus só pode falar quando você silencia a sua alma. Talvez a tua alma está gritando diante do problema que você está enfrentando lá dentro da tua casa. Talvez a sua alma está gritando diante da situação que você está enfrentando na área da saúde. E o Espírito Santo está dizendo: eu preciso que você silencie a sua alma. Eu preciso que você silencie a sua alma. E um dos lugares mais apropriados que Deus usa para poder silenciar a nossa alma é no deserto, é na solidão, é quando as pessoas te abandonam, é quando parece que você está sozinho, é quando parece que você está abandonado, porque todos os seus recursos cabíveis já não são mais suficientes. E é nesse momento, quando os seus planos B se acabam, que a sua única alternativa é: agora eu preciso ouvir a voz de Deus. Josué conhecia Deus por aquilo que Moisés falava, mas chegou um momento, irmãos, que Josué começou a aprender a ouvir a voz do próprio Deus. Não pense você que foi no momento de euforia, que foi no momento onde ele se sentiu valente. Não, era no momento que ele estava mais fraco. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: quando penso que estou fraco, é aí que estou forte, porque o poder de Deus se renova sobre as minhas fraquezas. Ah, meu irmão, um coração quebrantado Deus não rejeita. Oh, o Espírito Santo fala no meu coração de pessoas que estão com o coração tão partido, que diante da luta que está enfrentando, falou: Deus, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Que parece que ora e a oração não passa do teto da casa, e o Espírito Santo de Deus está falando contigo: eu estou te levando a uma experiência mais profunda, eu estou te levando a aprender a ouvir a minha voz.
Talvez você não está entendendo esse processo, e por mais que é doloroso esse processo, o Espírito Santo está dizendo: é momento de você aprender a me ouvir. Eu não te abandonei, eu não esqueci de você, eu não esqueci das promessas que eu fiz sobre a sua vida, mas há momento que você precisa silenciar a tua alma, para que então você possa ouvir o que eu tenho a dizer a você. Irmãos, Deus pode fazer tudo, mas esse tudo Ele quer fazer através de você. Josué só se tornou o líder que foi, não foi por conta das palavras que Moisés falou a ele, não, mas foi pelas experiências no secreto com Deus. Foi através das experiências de momento aonde ninguém estava mais com ele, e Deus falava com ele: não temas, esforça-te, tenha bom ânimo. É você, é você. É você que eu escolhi para conduzir esse povo. Talvez a responsabilidade que tem depositado sobre os seus ombros, você acha que é muito grande, mas o Espírito Santo de Deus está falando: comigo você pode todas as coisas. Ainda que você se ache pequeno, ainda que você se ache tão incapaz, eu sou o que te sustenta. Irmãos, essa palavra tem endereço. Jesus, essa palavra tem endereço. Você não faz ideia do que o Senhor tem te preparado para essa terra. Você não faz ideia do que Ele tem te chamado para poder representá-lo nessa terra. Passe o que for, mas passe com Ele. Talvez você está buscando uma palavra, talvez você está buscando alguém que ore por você, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: é no secreto que eu vou me revelar, é no secreto que você vai ouvir a minha voz. Eu quero orar com você. Se coloque em pé.